Eu gostaria de ler com a igreja pode ficar aí sentadinha mesmo, amém? Livro do Evangelho de João, capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Oh Deus, Jesus. Aqui, irmãos, vai falar sobre aquele casamento. A Bíblia diz que é as bodas em Caná da Galileia, e Jesus vai transformar água em vinho. Eu vou ler aqui apenas 4 versículos. Eu gostaria de recapitular um pouco o capítulo 1, amém? Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Glória a Deus. Até aqui, irmãos, Jesus ele ainda não tinha manifestado o seu poder. Já era claro e óbvio que ele tinha poder, né? O único relato que tem de Jesus antes de ele aparecer pregando o Evangelho na sua infância é com 12 anos, e a Bíblia diz que ele estava ensinando os doutores. O menino tinha poder. Não é verdade? Ele estava ensinando ao ponto de todos estarem ali sentados como se tivesse uma sala de aula, com o melhor professor, e era o melhor professor. Então ele tinha poder, mas ele disse que ainda não era chegada a sua hora, né? Não que ele não ia fazer, mas havia o tempo certo de Jesus começar a trabalhar. Antes disso, irmãos, Jesus ele chama seus discípulos e ele já demonstra o seu poder. João já deixou bem claro no capítulo 1, dizendo aos seus discípulos, André e o outro não me lembro o nome agora. Quando Jesus passa, ele fala: aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eles seguem Jesus. E André vai chamar seu irmão Pedro. E Pedro tem um encontro com Jesus. E depois encontram Felipe. E Felipe vai chamar Natanael. E Natanael, cheio de incredulidade, achando que as coisas melhores são aquelas que têm a melhor aparência, ou que vêm de um lugar mais melhor, mais rico. Ele duvida de Jesus, e Jesus revela a vida dele sem conhecer ele. Diz: olha, eu te vi lá debaixo da árvore, viu? E aí ele fica abismado, e ele crê em Jesus. E aí Jesus vai dizer uma coisa para eles, irmãos, aqui no versículo 50 do capítulo 1 de João, que diz assim: Jesus respondeu e disse-me: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que aquele que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, irmãos, Jesus aqui, ele já tinha dado os indícios de que ele estava pronto. Era somente a necessidade de chegar um momento oportuno. E a Bíblia diz que a mãe de Jesus vai para um casamento, uma festa. Provavelmente casamento de família, amigos, parentes. A Bíblia não diz o grau de parentesco, mas a gente só convida para casamento quem? Quem a gente conhece, não é verdade? Uma cerimônia de casamento você não vai convidar os desconhecidos. Você convida pessoas que você considera, você convida pessoas mais próximas, os familiares. E aparentemente, eu não sei qual que era aqui a situação dessa família, mas eu creio que eles fizeram uma festa porque era quase que obrigatório fazer uma festa, né? Os filhos vão casar. Hoje em dia já não tem mais isso, mas até um tempo atrás a filha ia casar, o pai tinha obrigação de dar a festa. No tempo de Jesus, o noivo tinha que pagar o dote, e aparentemente parece que a família da noiva tinha que
que arcar ali com a responsabilidade de fazer a festa. Mas parece que o dinheiro é curto, moço. Não sei se vocês já foram em alguma festa que você vai percebendo que a festa ainda não acabou, mas as coisas já estão acabando. Já aconteceu com vocês? E você vai ficando apavorado. Se for a sua, você fica em choque. Se for a dos outros, você vai ficando apavorado em ver o sofrimento que o outro pode passar. Porque uma festa é um lugar onde deve ter o quê? Fartura. Não é verdade? As pessoas costumam dizer assim, não, você não tem que ir na festa para comer. Não, não vamos na festa para comer. Mas na festa é um lugar onde tem alegria. Onde tem alegria, tem alguma bebida para você tomar? Tem alguma coisa para você comer? E a situação aqui parece que não era das melhores, irmãos. Porque para faltar o vinho era a principal bebida de consumo na festa. O vinho para ele simbolizava a alegria. E Jesus é convidado também. E ele vai e ainda leva os seus discípulos. Né? Eu me lembro quando eu casei, irmãos, a situação era tão difícil que uma semana antes do casamento eu não tinha nem onde morar. Né? Os irmãos daqui que sabem. E se reuniu a igreja e vamos fazer uma festa. Eu falei, meu Deus, não tem onde morar, vai fazer uma festa com o quê? Aí um disse que dava um refrigerante. A irmã Ana fez um bolo que eu não esqueço até hoje, um bolo de abacaxi grande a beça. Antigamente, irmãos, bolo na festa era para comer à vontade, não é esse de hoje não. Hoje, se você não pegar a primeira rodada, esquece, vai embora. Você não come mais. Porque o bolo é desse tamanhozinho, ele parece brincadeira. E a metade dele é só glacê. Né? É só para fazer foto, exatamente. E aí outro disse, eu faço a carne com... Eu não me lembro se era carne. É a mãe da minha esposa falou, eu faço a carne, o pão com a carne. Já foi melhorando, né, irmãos? E a festa estava ali justinho, irmãos. Mas o pastor Felipe, meu avô, ele é uma bênção, irmãos. E a festa foi na casa do meu tio Paulo, porta para a rua aberta. Todo mundo que passava ele chamava para dentro. Falei, gente do céu, que apavorado. Né? Quem estava lá lembra? Tinha gente que chegava na minha esposa e falava, você que é noiva? Nunca tinha visto na minha vida. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que Jesus vai na festa. Talvez Jesus era o amigo mais chegado, porque era filho da Maria. Mas os amigos dele, que eram seus discípulos, talvez não contaram na lista de convidados. Então aquilo que já estava difícil, irmão, se tornou mais ainda. Às vezes, nós estamos passando por um momento tão apertado na nossa vida, que a gente faz o almoço e torce para não vir nenhuma visita. Se aparecer alguém, a gente fica apavorado. Fala, Jesus, o medo é oferecer e ele resolver aceitar. Porque a gente oferece por educação, não é verdade? É normal as pessoas dizerem, não, obrigado, eu não quero, obrigado, eu só estou de passagem. Mas tem aquelas pessoas, irmão, você convidou, ele senta na mesa e pega um prato. Aí você fala, e agora, Jesus? Tudo que tinha está na mesa. Irmãos, acontece. Não é verdade? Quem nunca passou uma situação financeira, irmãos, difícil, de a porta está fechada? Eu não esqueço do dia em que eu passei por umas provações e a Sara pediu uma bolacha de manhã. Naquele dia não tinha nada, nem o dinheiro para comprar um pão. E aquilo me doeu demais. Eu falei, meu Deus, eu fui orar. Eu falei, Senhor, eu sou fiel, o Senhor sabe que eu sou. Irmão, ser fiel não significa que não vai ter prova, não. Sou dizimista, sou ofertante, como que pode acontecer isso comigo? Eu não aceito. Não, irmãos, não diga eu não aceito, diga Deus, me ajuda. Tem misericórdia de mim. E eu lembro que uma pessoa do outro lado não sabia do que estava acontecendo. Ligou, pediu para chamar minha esposa na casa da mãe dela, porque a gente não tinha telefone. Ainda daquela época ainda, irmãos. A pessoa ligava e falava, vou ligar daqui 10 minutos, chama lá. Hoje a gente liga, se não atender a gente já fica bravo. Para que tem telefone? Né? Naquela época não.
ligava, avisava, ia lá chamar para ver se a gente estava em casa. Aí a minha esposa foi lá. A pessoa falou assim: olha, eu não sei, mas 140 ajuda? Não sei se você está precisando, se está acontecendo alguma coisa. Eu sei que eu estava tomando banho e Deus mandou eu te ligar e falar isso. 140 ajuda? Como eu disse ontem, irmão, 100 conto hoje é pouca coisa, não é verdade? Mas naquela época, 140 dava para fazer uma comprinha, e foi o que nós fizemos. E orei a Deus e pedi: Senhor, me ajuda, abre as portas para que eu não precise de novo. Não é nenhuma dificuldade, irmãos. Todos nós já precisamos de ajuda e temos que ajudar um ao outro. E aqui, irmãos, a situação é desse nível. Poxa, a vida, o casamento é o momento mais marcante da vida de uma mulher. Eu nem digo da vida de um homem, tá? E eu estou falando sinceramente. Eu acredito que todos os homens aqui vão concordar comigo. Não é verdade? Mas da mulher, esse é o dia mais importante, irmãos. O homem vem correndo atrasado para o casamento, passa em casa, dá um banho rapidinho, dá um tapa no cabelo, veste a roupa e fala: estou pronto. A mulher vai para o salão de cabeleireiro de manhã, irmãos, e chega atrasada no casamento 6 horas da tarde. De tão especial que é a data. E aí, irmãos, está todo mundo feliz, porque o vinho não era para encher a cara, mas a gente sabe que deixa a pessoa mais alegre, não é mesmo? E o vinho aqui era vinho mesmo. Não tem esse negócio de não, era suco de uva, era vinho. E aí, de repente, irmãos, acontece essa situação aqui. Diz que ao terceiro dia, Jesus já tinha avisado, não tinha? Os seus discípulos: daqui em diante vocês vão ver o céu aberto. Se prepara para ver milagre. Se prepara para ver aquele que invocar o meu nome e me pedir socorro, vê a providência na hora. Foi isso que ele quis dizer para os discípulos. Você notou, Natanael, só porque eu falei que você estava debaixo da figueira, você já ficou assim, desse jeito? Rapaz, se prepara. E aí eles estão lá, diz aqui que é o terceiro dia. Eu creio que é o terceiro dia depois dele ter encontrado os discípulos, de ter se apresentado aos seus discípulos. Diz que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Ela sabia quem era o filho dela, irmãos. Ela não tinha dúvida não. Mas aparentemente parece que ela também sabia que tinha que ter um tempo certo. Mas ela falou: eu vou pedir para ele pode. Não é verdade? E ela chega para ele e fala: olha, não tem vinho. O vinho acabou. Eu não sei se foi no segundo dia da festa, se foi no terceiro, porque aqui a festa era 7 dias. Mas o povo aqui tinha que ter dinheiro. A gente faz uma festa de 2 horas e fica já pagando a festa durante meses e meses. Cartão pendurado para tudo quanto é lado. Imagina 7 dias, irmão, de gente comendo e bebendo. E aí ele vai falar isso para ela, irmãos. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Na tradução NVT, irmãos, que eu gosto muito de ler ela, fala diferente. Versículo 3, né? Versículo 4. Diz assim, ó: mulher, isso não me diz respeito. Olha só, irmãos, a resposta de Jesus foi, de certa forma, dura. Se fosse num português um pouco mais duro ainda, dizia: isso não é da minha conta. Eu fui convidado para a festa, mas eu não sou responsável pela festa. Não é verdade? Às vezes alguém vem trazer problema para a gente fala o quê? Opa, isso não é da minha conta não. Não é verdade, irmãos? Você olha, vê o tamanho do problema e você fala: rapaz, se eu entrar nisso eu não consigo sair mais. Não tem problema que alguém vem trazer para você e você fala: Senhor, tem problema que a gente até ora para ver se realmente a gente pode entrar nessa guerra. E ele respondeu: mulher, isso não me diz respeito, não é chegada a minha
Ora. Final aqui nessa tradução diz: respondeu Jesus, minha hora ainda não chegou. Que hora? De ele se manifestar e iniciar o seu ministério. Irmãos, às vezes a resposta vai ser negativa. A Bíblia diz que teve uma mulher que andou atrás de Jesus. Ela era Ciro-Fenícia. Ela não era israelita. E ela vinha atrás de Jesus gritando para ele, pedindo para ele, porque ela tinha uma filha que estava em casa, numa situação difícil. Não sei se era enfermidade, se era endemoniada, não me lembro agora. Mas a situação da filha dela era difícil. E provavelmente ela ouviu e viu Jesus fazer milagre. E ela foi pedindo. E aí os discípulos falaram para Jesus: Jesus, se o senhor não vai atender ela, despede ela. Porque ela vem gritando atrás da gente. Você nem responde sim, nem responde não, não fala nada. Responde que sim, responde que não. Aleluia. E a resposta dele foi dura também, irmãos. Ele falou: olha, não é bom que eu pegue o alimento da mesa dos filhos e sirva aos cachorrinhos. Misericórdia, irmãos. Se a gente ouvir uma coisa dessa hoje, rapaz, eu nunca mais volto nessa igreja. Eu nunca mais quero ouvir isso. Que isso? Eu vim pedir ajuda e olha só o que foi falado. Aí, irmãos, a resposta dela quebrou o coração de Jesus. Ela falou: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Olha só, irmãos, eu não estou pedindo coisa dos filhos. Eu estou pedindo alguma coisa que sobra. Tem alguma coisinha para mim? Jesus olhou e falou: opa, que isso? Que fé é essa? Que humildade é essa no pedir? Ô, irmãos, hoje em dia está se pregando o evangelho que você bota Jesus na parede e fala para ele: ou dá, eu saio. Ou dá, eu não canto mais. Ou dá, eu não prego mais. Ou o Senhor me dá, ou então quando o Senhor mandar, eu não profetizo mais. Não, irmãos. Quem precisa somos nós. Necessitados somos nós. O que nós temos para dar para Jesus? Nada. E o que ele tem para dar para nós? Tudo. Mas às vezes a forma de pedir, um pedido humilde, reconhecendo que não é nada, que não pode nada, que não merece nada. Porque nada do que nós temos é por merecimento, é só por graça, por misericórdia de Deus. Não, mas eu mereço. Eu estou na igreja todos os dias, tudo que pedem para fazer eu faço, eu trabalho muito, eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo. Glória a Deus. Jesus fala: não, você não merece. Nós não merecemos. Eu vi um pastor pregando e ele falou assim: tem gente que prega, que ora desse jeito e fala assim: Senhor, me dá o que eu mereço. Ele falou: rapaz, não ore isso, porque o que nós merecemos é arder no inferno. Não é verdade? Porque somos pecador contumaz, todos os dias pecando e pecando e pecando. Somos pecadores por natureza. O que é que merecemos, irmãos? É a graça de Jesus, é o sangue dele que todos os dias nos dá um banho, nos limpa. Como Davi falou: Senhor, purifica-me, eu ficarei mais branco que a lã, que a neve. Mas eu mesmo não me purifico. Ou ele me dá um banho, ou eu continuo sujo. Então nós não podemos chegar em Jesus e dizer: eu quero. Não. E ele falou isso para Maria, e a Maria não disse nem que ele estava errado, nem que ele estava certo, não disse nada, só falou assim: olha só, versículo 5: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Ó, Jesus, agora é contigo, eu estou indo embora. Eu já te disse qual é o problema. Eu acredito que você é misericordioso, eu acredito que você é amoroso, eu acredito que você é bondoso, eu acredito que você quer o melhor para todos. Então eu confio em ti. Você já sabe do problema. Você já sabe do que está acontecendo. E uma vez envolvido num problema, irmão, se a gente vira as costas e sai, para a gente que somos pecadores, já é uma coisa que acusa na consciência. Jesus não ia virar as costas, irmãos, e falar assim: fica vocês com a festa de vocês, o vinho acabou, eu já estou indo embora mesmo, que essa festa não foi nada de boa, essa festa foi um vexame. Não, irmãos. Maria confiou.
falou para os empregados, olha, faça tudo que ele vos disser. Ela tinha confiança que ele ia tomar uma atitude. Às vezes nós estamos precisando, irmãos, mas não confiamos nessa bondade de Jesus, nessa misericórdia que ele tem. Jesus tem misericórdia, irmãos. Ele é bom, ele é amoroso. Ainda que pareça que a situação está difícil, mas muito difícil. Às vezes ele está provando para ver se a gente vai ser igual a mulher. Senhor, nem que seja uma migalhinha, me ajuda aí. Me ajuda, Senhor. Me faz alguma coisa. Me socorre nessa hora. Eu me lembro de uma situação que eu passei, irmãos, e a irmã Ana lembra disso. A situação foi tão difícil e eu tinha comprado umas máquinas confiando que as coisas iam dar certo. A gente faz as coisas para dar certo. Alguém faz alguma coisa para dar errado? Mas às vezes dá errado. E eu não tinha trabalho, tinha comprado as máquinas e comprei uma máquina de uma amiga da irmã. E era uma boa pessoa. Mas depois de alguns dias que eu não pude pagar, ela começou a ir na porta da minha casa. E aí eu explicava a situação, falava, olha, estou tentando resolver, eu estou tentando fazer isso, eu estou tentando fazer aquilo, e ela continuava indo. E um dia eu orei a Deus e falei, Senhor, não me deixe envergonhado. Isso não é da minha índole. Ela não queria a máquina de volta. Falei, eu preciso pagar a mulher, mas eu não tenho, não posso roubar, eu não tenho trabalho, eu não tenho de onde tirar. Aí Jesus preparou uma senhora, irmãos. Pensa numa senhora, desculpa a expressão, é bem doidinha, e aquela que te empurra para frente. É como se ela estivesse atrás de mim me empurrando assim para frente, assim, ó. O tempo que eu trabalhei com ela, Dona Eurides, eu guardo ela no meu coração. Uma pessoa que Deus usou para me ajudar. E Deus preparou aquela mulher, irmãos, assim, do nada. Coisa de uma semana, em 15 dias, eu comecei a pagar minhas dívidas. Comecei a colocar as coisas em dia. Mas eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, não me deixe envergonhado. Ô irmãos, para alguém que gosta das coisas certas, tem alguém na sua porta batendo e dizendo, ei, me paga. Isso machuca, não é verdade? Você planeja uma festa de casamento como esse povo, imagina, puxa, vai ser legal, vai ser bom, vai vir o fulano que vai viajar de longe para vir aqui, que a gente não vê faz tempo, e a festa vai ser gostosa, a gente vai tirar foto, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e no meio da festa, acabou o vinho, acabou a comida. Eu vou ser humilhado, eu vou ficar envergonhado, vão sair falando da minha família. E Jesus tem misericórdia. A gente podia dizer, peraí, que isso? Gente, era muito simples, era explicar para o povo, olha, a gente errou na conta ou não teve dinheiro suficiente, me desculpa vocês, tá bom? Mas a festa acabou, cada um vai para casa, se está com fome vai comer em casa lá, tá bom? Olha, infelizmente é assim que vai ser. Não podia, não é algum crime? Não é nenhum crime. Mas é feio. E quem gosta de passar vergonha? Ninguém. Irmão, Jesus se importou com uma família para ela simplesmente não ficar envergonhada. Nós não estamos falando de morte, nós não estamos falando de uma doença para a morte, nada disso. Nós estamos falando de algo simples. Acabou o vinho, só isso, né? Só isso. Ô Senhor, acabou a mistura. Ô Senhor, eu comi arroz com feijão ontem, hoje eu vou comer de novo. Não estou reclamando não, mas eu queria comer uma asinha de frango, queria comer um bife, queria comer sei lá, cada um gosta do que gosta. Tem gente que gosta até de dobradinha. Aí, ó, é o Senhor aí, ó. Não é mesmo? Aí você olha falando, rapaz, Jesus me deu arroz com feijão, será que ele está se importando se eu quero comer um pedacinho de frango? E se eu disser para você que ele se importa? É a maneira como a gente vai pedir a ele. Não é verdade? A minha esposa uma vez queria comer salada. E a gente estava, como diz o pastor lá, Fernandes Dias, mas estava numa magrela. Mas numa magrela mesmo. E ela foi, não me lembro onde ela foi buscar alguém, não sei. Tinha ido fazer alguma coisa. E ela voltando para casa,
Ela disse que no caminho orando e falando: Senhor, eu queria tanto comer uma salada hoje. Uma salada, irmãos. Irmãos, quando eu era criança eu pegava serralha. Sabe o que é serralha? Quem sabe o que é serralha? Todo mundo sabe o que é serralha? Não sabe? O Leandro nasceu rico, não sabe o que é isso. Né? Serralha. É um mato, que dá no mato mesmo. A gente saía caçando aquilo para fazer uma salada, irmãos. Na verdade? E era bom. Poxa, irmão, ficou feliz. Era bom. Na verdade? E ela queria uma salada, irmãos, e vindo pediu a Deus. Aí ela está andando, irmãos. O que ela vê no chão? Paradinho. Parece que estava colado assim. 50 conto. Da glória. O irmão Rinaldo vindo lá de onde a gente congregava, no Marília, falou para minha irmã, e ele queria alguma coisa, não sei o que era, não sei se era carne. O Jesus disse que eu vou achar um dinheiro, e ele veio atento do lado do Marília até aqui. E no meio do caminho ele falou assim: não, tem uma pessoa indo na frente, eu preciso passar, porque senão ele vai achar na minha frente. Aí disse que ele falou para ele: peraí, mas se Jesus disse que eu vou achar, pode vir quem quiser. É eu que vou achar. E chegando perto de casa, vintão. Acertei até no valor, né, varão? Ô, irmão, será que Jesus não se importa com as pequenas coisas? Jesus tirou gente do caixão, mas também curou a sogra do Pedro que estava com febre. Então Jesus se importa com as pequenas coisas, irmãos. É nós que não valorizamos a misericórdia de Jesus. Nós só pedimos socorro para Jesus quando é doença, quando o armário está totalmente vazio. Aí nós falamos: Senhor, socorre. Mas tem coisas, irmãos, que Ele também quer nos abençoar. E aí é interessante que aqui, irmãos, aí ela falou isso para ele, e diz que estavam ali postas 6 talhas de pedra. Diz que cabe de 80 a 120 litros. Tinha quantas? 6. O povo ia beber, irmãos, ia levar vinho para casa agora. E aí, era usada para as purificações dos judeus. E em cada uma delas cabia 2 ou 3 metretas, que dá essa medida de 80 a 120 litros. Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas, e encheram-se até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Mestre-sala era alguém que organizava a festa. É como se fosse o provador da festa. Sabe? Deixa eu ver se tem qualidade nesse negócio para servir os convidados. E aí, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, porque já era vinho, já tinha se transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. O mestre-sala não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam que era água. Olha só, irmãos, coisa maravilhosa. E disse-lhe, o mestre-sala disse ao homem, né? Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Nenhuma festa, irmãos, festa de quem bebe, né? Eles servem a bebida melhor primeiro, porque depois que o cabra está bêbado, irmãos, ele bebe até água suja e fica feliz. E o mestre-sala falou: nas festas que eu vou, geralmente, o povo serve primeiro o vinho bom. Aí depois que todo mundo já está meio assim, trilili, manda o vinho barato. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Olha só, irmãos. No lugar de desonra, honra. No lugar de tristeza, alegria. E aí diz aqui que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia! Né? Quando será o momento de Jesus operar um milagre na nossa vida, irmãos? De repente ele olha e fala: ainda não é chegada a hora. Aí você fala: Senhor, mas me ajuda. Nem que sejam umas migalhinhas. Tem misericórdia de mim. Aí ele olha e fala: não ia fazer agora não, mas pedindo assim, né? Não tem aquela coisa que às vezes um filho vem pedir, alguém vem pedir, e quando pede você fala não. Aí o filho pede com um jeito assim tão assim que você não consegue. Você fala: mas pedindo desse jeito
Aí eu vou fazer. Porque pediu da forma certa. A questão que eu quero ensinar não é a questão só de pedir da forma certa. Mas é dar valor, irmãos, a tudo que Jesus pode fazer para nós. A nossa vida, a Bíblia diz que Ele daria vida e vida abundante. Com abundância. Certo? Então creia, irmão. Jesus é misericordioso demais. Eu não tenho tempo aqui. Uma vez eu tirei aqui para dar testemunho aqui. Eu tomei 1 hora do culto e não consegui terminar. Às vezes a gente acaba não contando os milagres que Deus fez na nossa vida. Mas às vezes eu conto aí e alguém lembra. Já viu esse culto, irmãos? Se não falar para a gente, pelo amor de Deus, ninguém fala mais nada. Você conta a sua bênção, alguém fala, puxa, olha, eu queria contar também uma bênção, eu lembrei aqui. Aí o outro se lembra também. Olha, eu senti de Deus de contar a minha bênção. Aí você fala, olha, agora você vai ter que sentir de Deus no próximo culto, porque acabou o culto. A gente passaria a noite, irmãos, contando os milagres que Deus fez. Porque são muitos. Jesus, Ele tem o melhor para nós, irmãos. Seja nas grandes, seja nas pequenas coisas. Ele nos socorre nas horas de dificuldade, independente da dificuldade. Aquilo que às vezes você olha e fala, por isso eu não vou orar não. Isso aqui dá até vergonha de orar, porque é tão pequeno. Jesus diz, ora, pede. Pede o que quiseres. Aleluia. Em meu nome, e o Pai o fará. Não falou isso? Amém? Eu creio, irmãos. Jesus é bom demais. Não tem coisa melhor do que servir a esse Jesus. E eu tenho certeza que vocês todos concordam. E todos têm testemunho para contar aqui, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.